Eu sempre achei que nós poderíamos fazer muito mais em termos artísticos do que a gente fazia até então. Foi uma coisa meio audaciosa na época, porque assim foi a primeira vez que eu coloquei só mulheres no tablado do Enarte. E é engraçado, porque essa música tem 26 anos. E a minha filha nasceu neste ano, né? E ela disse que a única coisa que eu me lembro desse ano é do espantalho. Estamos nos achegando na sua casa em mais uma segunda-feira com o podcast da TV do Gaúcho. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Aprenda Renata da Silva e por aqui tu já sabes, a gente entrega qualidade em imagem e conteúdo em prosas de fundamento, em transmissões de eventos, enfim, tudo acerca do nosso imaginário, do folclore, das artes, da dança, da música, do tradicionalismo gaúcho que acontece no Rio Grande. Esse é o mote da TV do Gaúcho. Seja muito bem-vindo e não esqueça de te inscrever aqui no nosso canal, de seguir as redes sociais e ficar acompanhando as postagens que diariamente estão aparecendo por aqui. A gente conta com o teu engajamento. Inclusive, se tu queres levar a tua marca aos 4 cantos do Rio Grande, seja um parceiro da TV do Gaúcho, nós estamos te esperando. Para a prosa de fundamento dessa semana, esse mate está bem cevado porque a história é boa. São 7 décadas de história, para ser mais precisa. Nós vamos falar com um dos mais proeminentes, premiados e adorados. Eu ia dizer idolatrados, mas eu acho que adorados é uma boa palavra. Entidades tradicionalistas do nosso estado, que é o CTG Aldeia dos Anjos, e que nos deu a honra de estar aqui conosco representando toda essa trajetória, Paulinho Gnoato e a Lúcia Brunelli. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Muito bem. 70 anos não é pouca coisa, né, Paulinho? 70 anos de perseverando, trabalhando, né? Levando a cultura. E o Aldeia, ele tem um trabalho assim mais amplo, entendo, e diversificado. E também de trabalhar... Nós somos um povo que temos a nossa música, nós temos a nossa culinária, nós temos as nossas danças. Nós temos que levar isso para o mundo também, né? Até esse nosso modo de falar. Então, a Aldeia também tem esse trabalho de abrir, assim, essas porteiras do mundo para a tradição gaúcha, né? Inclusive levando, né, outros grupos, abrindo esse caminho para outros grupos, né? E também para fazer a diferença ali na nossa comunidade, né? Nas escolas, né? Para todo o pessoal que integram os nossos grupos, né? Então... Estar numa sede, numa região metropolitana, como é o caso do Aldeia, que está em Gravataí, acredito que os desafios sejam ainda maiores. Sim. Imagina 70 anos atrás, eu fico imaginando, né? A pessoa que pensou, vou fundar um CTG aqui em Gravataí. Corajoso! Sim. A Aldeia nasceu de um desfile, Farroupilha, né? No caso, quando os restos mortais da Davi Canabarro foram levados ali do Irici para o centro, né? Uhum. Ali, os jovens de Gravataí se reuniram para ir acompanhar, e dali foi o Aldeia dos Anjos. E depois fizeram um grupo de dança na escola Dom Feliciano e na escola rural. A primeira professora foi a Márcia Verônica da Iprá, que ela ensinava nas 2 escolas, e um dia reuniu essas 2 turmas e fez uma apresentação na escola Dom Feliciano. E eu diria que dali nasceu a Aldeia, né? Daqueles pioneiros ali, daqueles pequenininhos, né? Nasceu da dança e nasceu das escolas. Então hoje a gente tem um trabalho muito forte, muito importante, muito consistente com as escolas, inclusive com escolas de crianças especiais também, né? Não só... Olha, que diferente. E aí, do nada, Lúcia Brunelli apareceu nessa vida, em que a dança sempre foi a razão de existir desse galpão. Trouxeram uma expert, eu diria, né? Sim, a Lúcia é uma expert. E eu convidei a Lúcia há muitos anos atrás. Tu que é o culpado, Paulinho. Ele. A Lúcia dança até hoje, ensaia
Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos, e eu vi uma apresentação na Estância Província de São Pedro, que é um lugar lindo em Gravataí, dos gaúchos, e conheci a Lucélia, né? Conheci a Lúcia, né? E um dia eu convidei para que elas fizessem uma coreografia de um tema feminino. Escutei a Fátima Jimenez, né, cantando Guerreiras da Paz, e disse assim, não, a Lúcia tem que vir para cá fazer essa coreografia para nós. E antes ela já tinha trabalhado conosco em 93, quando a gente fez um espetáculo de danças da imigração, e ela fez toda a parte das danças italianas. E tá aí a Lúcia há 32 anos conosco no Aldeia dos Anjos também. Pois é, uma longa história, né? Eu sempre trabalhei muito, eu sou da área da dança, a minha família não era tradicionalista, me tornei tradicionalista já quase que dentro do Aldeia dos Anjos, né? Mas eu trabalhava com a dança e comecei também a trabalhar com a nossa mestra Nilva Pinto, no Conjunto de Folclore Internacional. Comecei a me interessar cada vez mais pelos estudos do folclore, não ligada ainda ao tradicionalismo. Do folclore, trabalhei, estudei, viajei o mundo estudando, por minha própria conta, né? Não é como hoje que é fácil, as pessoas entram na internet, tu tem acesso a coisas do mundo inteiro, Sim. né? E ia lá e pesquisava de fato. Em loco, tudo, né? Então eu sempre fui muito ligada às questões do folclore, aos estudos do folclore, né? Hoje faço parte da Comissão Gaúcha de Folclore, faço parte da IOV também, que é na verdade um organismo que trabalha com mais preocupado com a preservação das questões do folclore, né? E aí, quando eu vim para a aldeia, eu já mergulhei, então, nesse mundo do tradicionalismo, fiquei mais dedicada, comecei a me interessar e aí comecei a fazer os trabalhos coreográficos, trazendo, assim, novas propostas, novos gestuais, enfim, alguma coisa que eu acho que poderia expandir um pouco esse cenário que nós tínhamos da dança tradicional, dança tradicionalista, como era chamada, né? Sim. Então, eu sempre achei que nós poderíamos fazer muito mais em termos artísticos do que a gente fazia até então. Eu fiz, então, esse trabalho. Eu trabalhei com etnias também, tenho 30 anos num grupo da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. Enfim, trabalhei muito com folclore e coisas étnicas, e aí eu fui fazer um trabalho italiano sobre a cultura italiana lá, que o Paulinho me convidou para fazer era o show de abertura do Enarte, do Fegarte, né, Paulinho? Na época, era Fegarte ainda, né? E depois, em 1995, eu já fiz, então, as Mulheres Guerreiras, que então foi o primeiro trabalho que eu fiz pro Enarte, né? Sobre um tema de protagonismo feminino, que falava dessas mulheres do tempo da Revolução. Que é um trabalho, inclusive, que muitas pessoas ainda referenciam. Foi o primeiro trabalho. Do CTG, assim, as pessoas lembram muito disso, né? E a gente, foi uma coisa meio audaciosa na época, porque, assim, foi a primeira vez que eu coloquei só mulheres no tablado do Enarte. Só mulheres, fazendo trazendo um vocabulário gestual muito diferente do que era costume até então. Uma ideia, alguns diriam até audaciosa, tendo em vista que muitos consideram tradicionalismo um movimento machista, e aí tu foi lá e botou no palco somente mulheres. A beleza das mulheres. Eu acho que foi uma coisa, assim, corajosa na época, né? Porque eu, mulher, coreógrafo, não diria que é um machismo em si, mas, assim, um ambiente predominantemente habitado por homens, né? As únicas mulheres que participavam eram as esposas de alguns instrutores, mas nós não tínhamos mulheres dominando esse cenário, e eu era uma mulher ainda bem mais jovem, imagina, 30 anos atrás, né? E levando uma proposta só de mulheres, então com muita coragem, assim, né? E não foi muito fácil, porque as próprias meninas do nosso grupo, elas me pediram, por favor, que eu não colocasse, porque eu ia colocar coisas, momentos que elas sentavam no chão, que elas faziam movimentos corporais que não eram usuais, e elas tinham medo de ser desclassificadas. E eu sempre, né, fazia elas entenderem que isso era uma proposta, e essa proposta tinha fundamentação, né? Sim. E que eu assinava embaixo disso. Então, a gente fez, e foi uma coreografia super, assim, premiada, tudo, né? E eu gosto muito desse tema. Eu tenho como foco de estudos também, porque eu tenho
uma dissertação de mestrado em cima de mulheres viajantes do século XIX. Então, eu tenho buscado trabalhar bastante sobre isso e artisticamente, né, a gente vai também fazendo, né? Assim, olhando como um público, como fã do Enarte, para mim é indiscutível que o elenco feminino do Aldeia sempre é primordial. São sempre impecáveis, expressões corporais muito bonitas, as meninas estão sempre muito bem arrumadas. Eu adoro que as pichas são sempre maravilhosas. Sempre se pensa nisso tudo, pensando em valorizar a figura feminina no tablado. Não necessariamente a figura feminina, mas claro que eu fui ao longo desse tempo trabalhando. A gente tem uma escola na Aldeia. Eu fiz uma escola ao longo desses 30 anos, porque eu fui levando todo um trabalho corporal, todo um trabalho de pesquisa de gestual, criando muitas coisas, né? E que daqui a pouco também outros CTGs acabaram vindo na esteira também disso, porque na época o trabalho corporal era só de braços e pernas e o centro do corpo não existia, a corporeidade era definida a partir disso, né? Então eu fui trazendo outro tipo de movimentação que mostrava que o corpo é um todo, que nós podemos dançar com todo o nosso corpo, né? Então a gente foi fazendo uma escola, foi criando esse vocabulário tanto para os guris, os peões, tanto para as meninas, nossas prendas. E a gente foi fazendo uma escola, né? Porque também os grupos de base, quem ensinava eram os participantes do grupo adulto, ensinava os outros, a mirim, a juvenil e tal, né? E isso até hoje é assim lá, né, Paulinho? Os dançarinos da adulta, eles acabam assumindo as invernadas de base. Pessoas muito identificadas com a casa, né? Que ou foram bailarinos mesmo, às vezes, por pouco tempo, né? Ou a gente tem na Mirim há muitos e muitos anos, por exemplo, o Tandy e a Ellen, que são muito identificados com a Aldeia dos Anjos, né? Então, são pessoas que realmente têm essa ligação com a aldeia. E quando vocês montam esse trabalho, tu tem toda essa parte artística que a Lúcia traz, e a parte musical é muito importante, porque isso também é uma identidade bem marcante do Aldeia, né, Paulinho? Sim. Nós temos, assim, mesmo que dentro da mesma entidade a gente tem, vão ser direcionamentos um pouco diferentes, né? Por exemplo, a nossa Mirim sempre tem trabalhado, por exemplo, temas desenvolvidos pelo Alexandre Bruneto. Ele faz as letras para a nossa Mirim, né? A Juvenil, ela já, que é o responsável pelas coreografias, é o Marcelo Canela. Ele trabalha, pesquisa dentro do cancioneiro gaúcho. Né? Perfeito. Então, dentro do Cancioneiro Gaúcho, ele escolhe temas, né? Muitas vezes temas, assim, meio bem polêmicos, sabe? Que te dizem... por exemplo, né? Herdeiros da Pampa Pobre, né? Do Gaúcho da Fronteira, um tema maravilhoso, né? Mas ele trouxe, assim, junto com ele, muita, vamos dizer assim... um pouco de polêmica, né? A nossa terra tá assim mesmo ou não tá, né? A gente tá, o que a gente está deixando? A arte serve para refletir, né? O que a gente está deixando, né? O que a gente quer para os filhos. E a adulta, a Lúcia prefere desenvolver o tema, né? Então, ela trabalha junto, né? Se quiser falar, Lúcia, né? Ela trabalha junto na construção da letra, né? E também da música, né? Então, a música, a gente tem o nosso grupo musical, a gente tem o Daniel Oliveira, que é o nosso produtor musical, e ele e mais algum, né? O Matheus, né? Eles fazem a música, eles montam aquela música, como é que é a estrutura dela. E depois os demais integrantes do musical colocam o arranjo, né? As vozes, os arranjos, né? É um trabalho, assim, maravilhoso. Eu curto demais, tenho me dedicado bastante para a música de todos os grupos, né? E acompanhar, executar e assim, ver esse musical também identificado com a casa é uma coisa, assim, me traz muita satisfação, né? Eu vou fazer uma pergunta difícil. Deixa eu só complementar uma coisa que o Paulinho disse. Isso é uma coisa interessante, porque também a gente começou a trazer para esse palco do Enarte, desse festival e dos rodeios, enfim, né?
dessa área tradicionalista, essa ideia de trabalhar coreografias a partir de músicas compostas, porque não existia isso, né, Paulinho? Digamos que a gente vem falando de uma história, né? O Paulinho, por exemplo, fala dos músicos de hoje e tal. Nós tivemos várias gerações de músicos muito bons e muito importantes no Aldeia dos Anjos. Nós tivemos várias formações de músicos do Aldeia dos Anjos. Tivemos vários compositores de músicas do Aldeia dos Anjos, né, ao longo desse tempo todo. E assim a gente também começou a fazer, eu trouxe sempre essa ideia de construir, criar um tema, uma letra e uma música para uma composição coreográfica. Isso também fomos nós que trouxemos para esse festival, além de outras tantas coisas, né? Sim. Então, assim, era tu estudar, pensar uma ideia, pesquisar muito, estudar muito, porque eu sempre acho que a gente precisa estudar muito a respeito do que a gente está fazendo, e buscar ali, sim, um trabalho com o letrista, com o músico que vai fazer, depois fazer o arranjo com todo o grupo, né? E eu sempre gostei de participar de todas as etapas, né? Tanto da construção da letra, da música, dos arranjos, porque aí a gente faz realmente um trabalho em grupo. Eu acho que a gente faz uma construção muito mais rica, tá? Eu ia perguntar, dizer que talvez é uma pergunta difícil, assim. Não sei nem se existe uma resposta. Qual é o trabalho preferido de vocês? Tá, vamos perguntar qual é o trabalho mais marcante. É que é muito, 30 anos, é muito tempo, né? E quando eu falo, quando a Lúcia fala assim, quando se fala que não se faziam, não se compunham, as músicas, a gente está falando de mais de 40 anos. Entendeu? Mais de 40 anos atrás. O que aconteceu? Uma vez o Aldeia pegou uma música, né, Madrugada, que era dos Mirins, e colocou, né, uma letra em cima de uma melodia. Que já existia. Né? Que já existia. E ali foi 1 ano, 2 anos colocando em cima de músicas que já existiam, né? Por exemplo, tinha uma Rita Galponeira. Vamos cantar a chamar Rita, que é a dança galponeira, né? Vamos chegando agora, nós que somos do Aldeia. Eu tô falando de 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. Alguém pode pensar assim, não, mas a gente faz há muitos anos. Não, eu tô falando há muito tempo. No tempo que cada grupo tinha o seu musical. Né? Tinha o seu acordeonista, tinha o seu violonista, que era raro, geralmente era só o acordeon, né? Tinha cantores, que também era muito raro, né? Então a gente está falando de quando a gente, né, tem mais tempo, né? A gente às vezes está falando de muito tempo. Mas isso é interessante. Parar agora para pensar que essa história que a gente vê acontecendo agora, a gente ajudou a construir, no caso vocês, né? Vocês estavam lá quando essas coisas aconteceram. Lúcia, eu vejo muitos grupos, eles fazem trabalhos belíssimos, mas rasos de pesquisa para apresentar. Por que eu digo rasos? Porque são trabalhos que não perduram, que eles têm início, meio e fim para um festival. Que é uma coisa que a gente vê do Aldeia sendo diferente, porque vocês se apoderam daquele conhecimento, vocês de fato transmitem esse conhecimento através do trabalho que vocês estão fazendo, e ele fica tão forte no imaginário que a gente sempre espera para saber se vocês vão recuperar. Como foi na Inter desse ano, que vocês recuperaram a questão da chama, é muito significativa. E isso acaba marcando esse trabalho folclórico, que ele tem um pouco de didático, né, professora Lúcia? Tem um pouco de didático, assim, mas a frase que eu sempre uso é que tem conteúdo. Nós não estamos só fazendo uma pesquisa para dançar um festival. Nós estamos aprimorando um conhecimento de pessoas que se dedicam à arte. É diferente. Agora, olha só, Renato, o que eu te digo? Eu não acho que os trabalhos sejam rasos. Eu acho que talvez alguns trabalhos precisem de uma maior profundidade e que as pessoas precisam saber o que elas têm que fazer para aprofundar isso, né? Não é uma simples pesquisa, porque hoje as pessoas olham lá na internet, fazem um recorte e cola e dizem que é uma pesquisa, né? Principalmente quem nunca fez uma pesquisa acadêmica, quem nunca, né, se aprofundou. Então, assim, quanto mais trabalho, pesquisa, estudos tu fizeres a respeito de um tema ou de qualquer outra coisa, com certeza esse trabalho
terá mais peso, né? Um trabalho com mais conteúdo, mais consistente. Talvez, né, isso seja importante que todos observem. E primeiro, tu tem que ter um pouco de conhecimento das coisas conceituais também, né? O que o folclore, a tradição, o tradicionalismo, a tradicionalidade. As pessoas precisam saber o que é cada uma dessas coisas e onde a gente vai operar essas diferenças, né? Então, se tu vais fazer um trabalho sobre o folclore, o que tu vais fazer, onde tu vai buscar, que fonte tu vais beber. O tradicionalismo é uma outra coisa. Então, isso vai muito... Precisamos muito fazer, eu acho que é um trabalho importante que nós temos que aqui resgatar no Rio Grande do Sul. Não só resgatar, valorizar, né? A questão da identidade. Nós somos um dos estados que mais tem e mantém uma identidade forte e diferente dos outros estados do Brasil, né? Nós, os baianos, os pernambucanos, somos os estados que têm uma força identitária inegável, mas a gente precisa manter isso. Né? A gente precisa se preocupar em manter essa identidade. Não é só tu juntar uma coreografia, juntar passos, juntar sequências, juntar gestos e fazer uma coreografia que tu estarás fazendo e desenvolvendo um trabalho com conteúdo. Dentro do cenário brasileiro, nós temos isso. Eu tenho participado de muitos encontros, festivais, faço palestras para a IOV em festivais e tudo. A gente vê isso como tem alguns estados que estão voltando a valorizar o seu folclore, né? Mas o Rio Grande do Sul é um estado que precisa manter isso, precisa manter essa identidade, né? E essa identidade se dá por onde? Pelo folclore? Não, nós temos uma tradição, nós temos um movimento tradicionalista aqui, em que muitos estados brasileiros não têm. Né? Então, nós precisamos ver o que essa identidade está nos dizendo. Quem somos nós, gaúchos, com essa identidade? A identidade se dá sempre a partir do outro, né? O que o outro não é. Nós somos o que o outro não é. Né? Nós nos identificamos a partir do outro. Então, quem nós somos gaúchos? Quem gaúchos somos e temos identidades definidas. Então, os trabalhos que a gente desenvolve aqui precisam ter essa identidade. Então, não adianta tu juntar passos, isso, aquilo, fazer, enfim, um roteiro que não esteja dentro dessa ideia da tradicionalidade, da tradição, da nossa identidade. Porque ideias, todos temos, ninguém é dono de ideia nenhuma, as ideias estão aqui à nossa volta. Então, se tem muitas ideias, alguns grupos e pessoas têm as mesmas ideias. É assim como num trabalho acadêmico. Os meus alunos na universidade podem ter 10 alunos a mesma ideia para um trabalho de conclusão de curso. Tá? Agora, eu quero ver essas 10 ideias, como elas são colocadas, como elas são operadas. O que tu busca, como tu colocas essas ideias. É a mesma coisa num trabalho coreográfico, num trabalho de um grupo, né? Vários grupos do Rio Grande do Sul podem ter tido as mesmas ideias, ou várias pessoas. Agora, o importante é como tu colocas essas ideias, o que tu fazes com essas ideias. Isso vai te dar um resultado. Né? Não adianta ter ideias brilhantes, todos nós temos, muitas pessoas aqui, nossa, né? Não sejam bem Os grupos têm ideias maravilhosas, têm trabalhos maravilhosos que a gente acompanha, né? Mas o que nós precisamos é isso, é ter ideias boas, porque pode ser a mesma ideia, inclusive, né? Mas como ela é colocada, né? Artisticamente, num palco, numa coreografia. Uma ideia... que ela está nos dizendo. Né? Uma ideia bem executada, ela precisa de embasamento, já começa por aí, né? Isso. Então, assim, essa coisa vai se perpetuar a partir disso, da força identitária que tu trazes com aqueles temas. Né? Então, claro, eles perduram e, assim, né? Não temos uma data de validade para eles, né? Que bom, né? Mas ela ainda não falou qual é o preferido dela, né, Paulinho? Não. Eu tô anotando, vou perguntar no final de novo. Paulinho, dentro disso que a Lúcia falou, o CTG, então, ele é a célula principal da identidade do gaúcho. Que é ali, ele existe para preservar, divulgar e fazer a manutenção dessa identidade. O Aldeia faz isso muito bem, há 70 anos. Não é pouca coisa, né? Sim. Vocês lançaram um espetáculo, inclusive, e dentre muitas iniciativas que vocês tiveram, um espetáculo para dançar esses 70 anos e projetar o futuro. Sim, o Grupo Juvenil fez um espetáculo denominado Depois de Nós, né? E ele traz, eu falei temas polêmicos, não, ele traz temas de reflexão.
né? Muito bem. Traz temas de reflexão, qual é a pampa que a gente vai deixar, qual é a música que a gente vai deixar, qual é a dança que a gente vai deixar para as futuras gerações, né? Então, realmente, esse espetáculo tem 2 horas e ele tem várias histórias dentro de uma história, né? Porque são, por exemplo, temas de vários anos que eles têm uma linha condutora, um fio mestre, assim vamos dizer, com narradores, né? Uma narradora e 2 crianças que vão perguntando e ela vai respondendo. Ele tem um ar de ser uma história contada mesmo. É um teatro, né? Um teatro musical, vamos dizer assim, no caso, e dança, né? Música e dança no teatro. E ele foi lançado agora numa parceria com o Sesc. Exatamente. E a gente né? vai conseguir ver ele em outro momento. Se tem outras, por exemplo, lá no dia 27 de novembro, no Aldeia dos Anjos, no próprio CTG. É um projeto, né? A gente está... o grupo juvenil está estudando para lançar esse projeto. Então, tu que estás em casa, acompanhe as redes sociais do Aldeia dos Anjos e fique por dentro para poder ir lá acompanhar. Porque eu me lembro, final do ano passado... Eu não vou causar polêmica, não é para isso. Mas ano passado, quando a Aldeia não dançou a final do Enarte, ele foi o CTG mais comentado do Enarte, porque eu assisti o Enarte de casa, estava no chat ao vivo, e só se falava da falta que o Aldeia fazia naquela edição. Passou o Enarte, a Aldeia lançou um espetáculo, baseado no folclore, inclusive. Ana Lilian. Da Lilian Argentina. E aí, teve uma apresentação que eu não assisti. É muito conteúdo, muita produção o ano todo. O Aldeia tem que fazer mais espetáculos, eu acho, abertos ao público. Queria dizer assim, olha só, patrão, vamos fazer uma combinação. Sim. Naquele ano, né, ano passado, tinha esse tema tão especial, assim, que a gente desenvolveu com tanto carinho, né, com tanta consideração por essa mulher maravilhosa, essa pequena notável, né, vamos dizer assim, né, plagiando, e que foi a Dona Lilian, né? E que essa história e o que ela deixou tá aí, né? Tá aí para sempre. Uma coisa especial para nós, porque a Dona Lilian foi uma folclorista gaúcha, a única mulher folclorista gaúcha que nós tivemos, né? E ela nunca recebeu realmente as honras, né? De ser porque era a predominância dos homens. Os homens folcloristas todos apareceram muito. E mesmo após terem falecido, são os homens folcloristas do Rio Grande do Sul. E ela nunca apareceu. Primeiro que ela era uma pessoa muito, assim, muito humilde, muito simples. E ela nunca queria, né? Não tinha vaidades, assim. E eu trabalhei com ela no Instituto de Folclore. Eu era uma jovem aspirante lá, pesquisadora, e ela era nossa coordenadora da equipe de folclore do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Eu trabalhei muito tempo com a Dona Lilian, aprendi muito com ela, e eu achei que a gente precisava homenageá-la em algum momento, né? Então, claro que com trabalhos dedicados ao folclore. Perfeito. Esse é o diferencial. Ela era da Comissão Gaúcha de Folclore, ela trabalhava com a professora Rose Garcia, sobre o folclore. Então, a gente fez um trabalho, enfim, trazendo essas ideias da Dona Lilian. A gente fez que ano foi o nosso boizinho? 1994. Não. Não? Não. Nós fizemos 2004, então. um trabalho chamado Boizinho 10 anos para mim não é nada. 20, então? 20 passou. Nada. Fiz um trabalho do Boizinho de Tramandaí, quando a professora Lilian morou 25 anos lá. Ela era professora, magistério. Ela morou 25 anos no litoral, ela fez pesquisas maravilhosas no litoral, escreveu um livro, inclusive, que ela ganhou o prêmio Silvio Romero, que era o pescador, né, do litoral gaúcho. E ela lá fez essa pesquisa do Boizinho de Tramandaí, e eu pedi para ela me ofereceu para que eu pudesse usar numa coreografia lá na época, ela era viva ainda. E nós fizemos esse Boizinho de Tramandaí. A gente andou pela Europa com ele, né, Paulinho? Fazia o maior sucesso. Era o Boizinho de Tramandaí. Todo mundo adorava e adora até hoje o Boizinho, né? Uma pesquisa reverenciando a Dona Lilian. Sim. E este ano passado, a gente quis voltar a homenageá-la porque nós não pudemos homenageá-la no centenário da Dona Lilian. Então, o ano passado, fiz um trabalho sobre folclore também,
trazendo várias ideias, né? Inclusive também com o Boizinho, mas várias ideias, falando nos pescadores, falando no masquê, falando nas meninas usando máscaras, usando várias coisas do folclore para reverenciar, e nós apresentamos algumas vezes esse trabalho, tá? E em 2024. O Paulinho foi procurar. 2004. 2004. O completo, né? Claro, o alto todo ele tinha mais de 1 hora, né? Mas é resumido ali na entrada e na saída, que a gente chama, né? O alto da dança, da morte e da ressurreição do Boizinho. Mais uma vez eu tentando trazer espaço e luz para essas mulheres maravilhosas aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem. E falando em luz, então, né? A Luz do Bailar também foi para homenagear uma grande, maravilhosa mulher no palco do Enarte. Paulinha, a Lúcia disse que ela fica quase que constrangida de falar dela mesma, mas foi lindo quando a Aldeia homenageou ela, né? Uma ideia que nasceu dos próprios dançarinos. Sim, nasceu dos dançarinos, e a gente pensava nisso desde 2009 e a gente efetivou em 2016. Né? Mas depois de muita conversa, né? Convencer a Lúcia, porque eu entendo que a Lúcia trouxe elementos que modificaram o palco do Enarte, né? Essa frase é dela e eu acredito. Assim, ó, modificou o palco. Eu complementei desde a época do Fegarte e do Enarte, né? Porque a dança, as entradas e saídas, as coreografias, as cenografias, né? Elas mudaram a partir do trabalho da Lúcia, né? Esse histórico é importante, assim, de saber que essa contribuição foi dela para o festival. Foi. E a gente... aí ela sempre nos questionava, tá, tudo bem, é uma homenagem para mim, tudo bem, ela é muito discreta sempre, né? Mas eu vou ter que... Então, eu vou coreografar, eu vou fazer... Além de ser homenageada, eu vou ter que fazer a coreografia, a música... Mas... E eles queriam que eu estivesse no palco com eles. Dançando. Que eu também não queria, né? Também foi outra... Mas não foi a primeira vez que tu dançou no palco com um grupo? Sim. Ah, é? Com o CTG, no Enarte, sim, né? Sim. Dancei com muitos outros, mas nunca no CTG. Nossa, isso é muito emblemático, né? Aham. Deixa eu te falar, tu que estás em casa deve estar aí recordando esses momentos marcantes de arte, espetáculos que o Aldeia dos Anjos entrega, e já quero te convidar para continuar nos seguindo. Vai lá na rede social da TV do Gaúcho, aqui no nosso canal no YouTube, te inscreve, aciona lá o sininho para ficar por dentro. Toda semana tem conteúdo novo, todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal e a gente conta com o teu engajamento. Então, eu vou dizer que, para mim, a melhor coreografia que eu mais gosto do Aldeia é a coreografia que homenageia a Lúcia. Agora eu já escolhi a minha. Agora vocês têm que escolher a de vocês. A luz do mestre é a entrada, no caso, né? E a luz do bailar é a saída. É a saída. Isso, E eu queria fazer um comentáriozinho, né? Sempre. A gente nunca entra em comentários, na internet, né? Podem falar o que quiser do Aldeia, a gente não vai entrar lá, porque internet não é o fórum adequado para esse tipo de coisa. Então a gente tem que aprender com isso. Então eu entendo que o Aldeia ensina, não é o fórum adequado, não se discute, né? Tu pode até... Mas, né, numa das entrevistas, eu acho que foi na saída do Sarau do Embororé, a Lúcia falou, o Aldeia dos Anjos, né, é o único que participou de todas as edições do Enarte, do Fegarte, desde lá da época do Femobral, né? E isso é verdade. Até para ser desclassificado, tem que participar. Se tu não vai, nem desclassificado tu pode ser. Então, é isso mesmo, Lúcia. Tu tem razão. E nós vamos viver dizendo isso, né? O Aldeia participou de todas as edições, desde a época do festival do Mobral, Femobral. É o maior campeão, né? Sim. A minha frase é o seguinte, Aldeia dos Anjos é campeão do mundo e campeão de tudo. E olha que eu nem sou gremista. Mas que de fato tem tanta coisa, tantas premiações na história de vocês de festivais e tantos festivais diferentes, porque no tradicionalismo a gente vive esse mundo de Enarte e acabou quase para muitas entidades, acabou ali. E o Aldeia sempre foi além disso, que é o que vocês falavam antes de abrir muitas portas.
Abrir a porta para as manifestações, né? Em geral, né? Nós já fizemos, por exemplo, um jantar na França, né? Um restaurante abriu para que a gente fizesse a culinária do Rio Grande do Sul, né? Olha. E a gente fez, passamos um dia lá preparando, as pessoas reservaram, foram lá, fizemos espetáculo musical junto também, né? Então, é tudo que a gente pode, tudo que a gente tem condições de levar do Rio Grande do Sul, a gente leva. Por exemplo, o Boizinho de Tramandaí, a gente levou para uma turnê na China, de 33 dias. Né? Uau! Ele é um trabalho, né, inspirado lá nos estudos da Dona Lídia. Inclusive essa área do litoral é bem forte para isso, né, Lúcia? Porque a gente fala que o folclore gaúcho, ele é um folclore luso. E, basicamente, é aquela região que eles prioritariamente se instalaram, né? Essa etnia, sei lá. Não, tem bastante manifestações, né? Açorianas ali na nossa região. E, enfim, né? Junto com as manifestações que nós temos espanholas, de origem e tal. Então, realmente é uma área muito de folclore bastante rico, né? Mas eu queria te trazer aqui essa questão de que tu falaste que o Aldeia tem muitos prêmios. O Aldeia sempre teve muita vontade, sempre foi muito... A gente sempre viu um pouco ampliado nosso cenário artístico, digamos assim, né? Não nos dedicamos apenas ao Enarte, apenas aos rodeios. A gente sempre sempre essa ideia de que a nossa arte precisava transcender, né, essas fronteiras, esses espaços e esses muros, porque na verdade assim nosso público tradicionalista é o público que frequenta os rodeios, o Enarte, é um público específico, né? Mas a gente sempre quer ir além muros. Então, levar a nossa arte, levar esse trabalho todo para fora, para que para as pessoas conheçam, se aproximem, né? Então, a Aldeia tem... Eu sempre digo que o meu interesse também, sempre na Aldeia, foi essa questão de desenvolver trabalhos artísticos, né? E isso a Aldeia aprendeu e faz isso até hoje. O Aldeia começou a participar de muitos festivais internacionais. 54, Paulinho. O Paulinho que tem todos esses dados. Paulinho, nossa memória, nosso registro. Tá? Muito bem. Não, são 54 anos, né? 54 festivais. Às vezes numa mesma temporada, a turnê tu faz 4, 5 festivais. Por exemplo, a gente já fez França, Bélgica, Itália, Holanda, né? Uma viagem só. Uau! Isso amplia muito, eu acho, os horizontes para os nossos jovens que vão buscar, né, vão participar, vão ver coisas diferentes, vão conhecer culturas diferentes, que às vezes não têm nem oportunidades para isso. Então, esses nossos jovens de várias gerações tiveram essa oportunidade, né? Sim. Então, a gente sempre pensa isso, vamos transcender as nossas paredes do galpão, os nossos muros, né, da nossa cidade, do nosso estado. A gente precisa levar a nossa arte para fora, além muros, porque nós temos uma qualidade, nós gaúchos, nossos grupos, nós temos grupos maravilhosos, dançarinos, músicos, né? Então as pessoas precisam conhecer, precisam ver. E é difícil porque a gente não consegue passar muito da nossa fronteira ali, São Paulo para cima, né? A gente não consegue passar muito. Às vezes a gente tem umas brechas, fazemos programas de TV, eu fui na Rede Globo ano passado, né? A gente consegue romper um pouco isso, né? Mas não é usual. E hoje isso está ficando um pouco difícil, porque assim, nós temos todos os grupos, os CTGs têm problemas financeiros hoje de manutenção, é muito difícil manter um CTG, né? As nossas despesas fixas, tudo isso, manter os grupos, e então é muito difícil que se possa hoje pagar passagens para os dançarinos, para viajar para o exterior. Então hoje é uma circunstância, uma realidade que está um pouco, digamos que a gente está segurando um pouco isso, né? Mas assim que possível a gente pretende voltar a participar, porque esses festivais são maravilhosos. Eu participo ainda porque vou fazer palestras, enfim, vou participar de algumas coisas, mas independentemente, mas a gente sempre pensa nisso. E isso abre portas, abre as cabeças dos nossos jovens, dá oportunidades para eles, né? E de vislumbrar um mundo diferente, um outro olhar, sabe? Sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as culturas, sabe? A gente precisa
precisamos nos encharcar, como eu digo, Paulinho, na hora que eu digo essa frase, precisamos nos encharcar de outras culturas para reconhecer a nossa e para valorizar a nossa. Aí é uma questão da identidade. Nós somos isto e não somos aquilo que nós vimos lá, mas nós somos diferentes. Nós somos gaúchos e temos essa identidade. Te ouvindo falar, me parece que talvez um dos maiores legados que o Aldeia trouxe para os palcos de festival foi a sensibilidade desse olhar artístico que parte de uma mulher. Para mim, isso é muito marcante. Talvez esse seja o maior legado do Aldeia para o Enarte. Eu não sei se é um legado, eu acho que realmente é uma contribuição, né? Acho que é uma contribuição importante no momento em que a gente colocou luz, né, nas mulheres, as mulheres começaram a ter voz, ter espaço, ter luz, os seus temas começaram a ser desenvolvidos, nós trouxemos as mulheres como protagonistas, né, e que as mulheres nunca tinham sido antes, né. Mas isso também faz parte da questão da nossa cultura gaúcha, né. A prevalência sempre foi dos homens, as mulheres sempre ficaram em casa. E toda essa história que a gente já conhece, né, essa história sobre a cultura, e que não é só no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul forte isso, né. Mas também temos essa questão em todo o nosso país, né. Mas eu acho que sim, não é... É uma contribuição importante, porque isso mudou realmente o olhar. As mulheres começaram a ter mais essa segurança, esse espaço. Hoje, dentro do tradicionalismo, hoje nós temos... Quantas patroas nós temos no Rio Grande do Sul hoje? Jamais se imaginou que uma mulher seria patroa de um CTG. Verdade, é verdade. Né? Jamais se imaginou muitas coisas. Mulheres montando, mulheres fazendo provas equestres, né? As mulheres hoje concorrem, correm, enfim, no freio, no laço. Jamais se pôde imaginar uma coisa dessas, né? Jamais estou dizendo isso no tempo lá da minha mãe, da minha avó, sei lá, né? Mas já essas gerações, então, estão trazendo um protagonismo feminino nos seus temas, nas suas questões mais íntimas, né? Quando nós fizemos o trabalho de 2015 ali das Mulheres da Minha Terra, era uma outra ênfase, era uma ênfase não das mulheres da Revolução, não dessas mulheres pampianas com essa força, mas sim das mulheres com todas as suas fragilidades, a sua intimidade. Seria a intimidade dentro das suas casas, né? Entre elas, discutindo as suas questões, trocando as suas ideias, seus problemas, suas tristezas, suas alegrias. Então, a gente teve vários temas, né? Desenvolvendo esses argumentos, né, que a gente quer abordar sobre a questão feminina. Isso é uma pauta hoje, né? Sim. Hoje nós temos pautas importantes, né? O preconceito racial, isso, aquilo. Mulheres, temos uma pauta sobre as mulheres hoje, né? Não só sobre o feminismo em si, mas com mulheres, questões das mulheres. Então, eu já venho fazendo isso há muitos anos. Não agora que é uma pauta importante, mas a gente vem fazendo há muitos anos, num estado como o nosso, no Rio Grande do Sul. Desafiador. E a gente fala, né, e tem esse trabalho voltado, né, mas também temos trabalhos que foram voltados para os peões, né? Guerreiros sapateadores, né? A bombacha. Também temos... Ai, da bombacha, sim. Sim, então são temas, vários temas. Sul, aquele que nós fizemos. Exatamente. Né? Eu não sei, mas acho que o Paulinho já deu um spoiler dos preferidos ventos dele. impetuosos, as velas bojadas fizeram estourar. Esse verso é lindo, é o início do Guerreiros Sapateadores, sim, né? De onde é que veio essa herança, né? Do vento que tinha, do vento que não tinha, mas, né, então fica essa música já começa assim. Eu gosto do tema Guerreiros Sapateadores, né, da coreografia e do que aquela letra maravilhosa diz, representa. Né? E isso foi uma provocação, os Guerreiros Sapateadores. Não, primeiro que a gente tem aquela questão, olha, esse ano vamos fazer uma coreografia para as prendas femininas, tal, tá. Aí os guris já ficam, tá, e a gente, como é que vai fazer? Bom, daí no ano seguinte eu faço uma coisa mais para os meninos e tal, aí assim a gente vai fazendo. Mas isso foi uma provocação dos Guerreiros Sapateadores. Eu ouvi
ouvi de pessoas ligadas a comissões julgadoras, ao movimento e tal, as prendas do Aldeia, porque é isso, porque é aquilo, mas os peões, aí me provocou, né? Aí me provocou. Eu digo, Mexeu com as minhas crianças, né? Então, mexeu com os meus meninos, né? Então, agora esse ano nós vamos fazer os Guerreiros Sapateadores para contar essa história, né? Do sapateio do peão, que é a segunda parte, inclusive, dessa coreografia, tá? Então, os protagonistas eram os peões e as meninas faziam o coroamento dos momentos com eles. Mas era o protagonismo masculino, tá? Paulinho, tu já disse qual é a tua preferida aí, ó. Olha, se eu for dizer a minha preferida, eu adoro o espantalho, né? Eu também adoro espantalho. Essa música, inclusive... É do Skur, né? Sim. Essa música consagrou meu amigo Paulinho como performer, porque além de cantar, ele é o performer dessa música. Ele é o próprio espantalho. O próprio velho espantalho, né? Agora a gente tem um espantalhinho lá no CTG, que é o Murilo, né? Mas tem o velho espantalho. E é engraçado, porque essa coreografia, essa música, tem 26 anos. Sim. E a minha filha nasceu neste ano, né? E ela disse que a única coisa que eu me lembro desse ano é do espantalho. Olha! Ela pega no meu pé. Não, a coisa mais importante foi o nascimento da minha filha, né? Então, vou deixar bem claro. Bem claro. Mas o espantalho realmente é porque até hoje eu canto o espantalho, né? Uhum. E eu acho que do intérprete, vamos dizer assim, eu não sou intérprete, né? Eu era um dançarino, né? Eu fui dançarino. Paulinho foi dançarino do Aldeia. Tu dançou antes de ser do musical. Mas eu não queria sair, né? Eu queria dar um jeito. E daí eu peguei um pandeiro lá, porque todo mundo toca violão melhor que eu. Então, eu peguei o pandeiro e fui. E comecei a cantar, fazer vozes e tudo, né? Então foi assim. Mas o espantalho, realmente, ele me trouxe como um intérprete, né? Sim. Cantando bem ou cantando mal, né? Como era o velho espantalho, ele tá velhinho, podia até desafinar, né? Não tinha problema. Ele tinha liberdade já. Liberdades, Paulinho, nosso grande ícone aldeiano, né? Sim. Que está conosco, né? Ele me convidou para ir para a Aldeia, na verdade, mas assim, eu conheço o Paulinho, temos uma história lá já desde o tio Bruno, o pai dele, que foi acordeonista, nosso gaiteiro do Aldeia. Nós temos até um galpão, nossos galpões pequenos lá, tem o nome do tio Bruno. Ai, que bonito. Né? Bruno Ato. O Bruno Ato. Era para as invernadas, né, ensaiarem, mas ele acabou ficando pequeno, né? Então, nós temos essa história, o Paulinho, nosso ícone. O Paulinho está sempre presente, sempre junto com a gente, sempre viajando conosco, sempre trazendo uma palavra para os grupos, sabe? Uma palavra sempre de carinho, uma palavra sempre de reflexão para os nossos grupos todos, né? E hoje ele participa do nosso musical para todos os grupos da casa, né? Então, o Paulinho é o nosso músico da casa, mas além disso é o nosso ícone aldeiano. Eu achei bem bonito. Obrigado, Lúcia. Olha aí, ó, quando forem homenagear um ícone aldeiano, tu já sabe quem vai ser homenageado, né, Paulinho? Mas eu já ganhei tantas homenagens. Aí eu vi agora no dia do professor, te deram uma matéria muito bonita, inclusive. Exatamente, né? É bonita e foi uma coisa assim muito carinhosa, porque foi um presente do Aldeia, né? Porque quando eu sou homenageado pelo trabalho no Aldeia, eu me sinto mais envaidecido ainda, porque pro Aldeia. O Aldeia moldou a pessoa que eu sou hoje, né? Sim. Cada pessoa, a Lúcia e tantos outros com os quais eu convivi, né, foram moldando essa minha história, esse meu jeito de ser, né? Então, eu acho que realmente o Aldeia fez toda a diferença na minha vida. Eu não me imagino, né? Imagina 48 anos, o que eu estaria fazendo? Será que eu estaria gordão mais, parado lá sem fazer nada? Essa é a tua melhor versão. Essa é a tua melhor versão, né, Paulinho? Poderia ter da vida. Exatamente. Muita coisa, né? Eu tenho uma família maravilhosa, mas o Aldeia, assim, me complementa essa coisa do artístico, do compartilhar, né? A felicidade, ela só tem razão de ser quando ela é compartilhada. Ninguém quer a felicidade para si, a gente quer compartilhar com as pessoas. E no Aldeia eu tenho uma história de muito, muito compartilhamento de vida, de história, de vivência, de experiências, de tudo, né? Sim. Então, é maravilhoso, né? Ai, o Paulinho tá chorando. É sempre assim. Mas ele é assim, viu?
A Paulinho é uma coisa da alma. Te olha pra cima, até se afogou, olha pra cima, respira que para. É a coisa da alma dele, né? Então é assim, né? As pessoas às vezes pedem pra eu falar, né? E eu nunca decoro nada, eu vou falando ali, vou falando na hora, né? E é o que sai, porque é o que eu sinto, né? A minha verdade é essa. A minha verdade são as coisas que eu faço, as coisas que eu compartilho, né? E eu me sinto, às vezes eu digo assim, ó, agradeço assim, ó, ao Aldeia, né? Por sempre me incluir nos projetos. O Aldeia sempre me inclui nos projetos do Aldeia, né? Então, 40 e tantos anos aí, eu ainda estou incluído nesses projetos, eu só tenho que ficar feliz do lado de gente maravilhosa, né? Como tem no Aldeia, do lado da Lúcia e tantos outros. Quando eu falo na Lúcia, eu falo em todo mundo, né? Sim. Porque... A gente é parceiro, né, Paulo? De muitos anos, de ideias, de conversa, discussão. Já fomos diretores do grupo, já fomos... Bom, enfim, a gente vai onde precisa, a gente tá ali, né? Agora eu continuo, mas eu sempre digo assim, para serviços leves. A gente chega nessa fase, é tão bom, né? Eu tô nessa fase. É tão bom. Eu ainda estou no serviço pesado, Renata. Ai, Lúcia, não, tu vai continuar. Estou no Tu vai ser serviço eterno nesse aí. querendo passar para os leves, mas ainda não consegui. Mas a tua escola é boa, né, Lúcia? Né? Boas formações. A história de CTG Aldeia dos Anjos aqui no podcast da TV do Gaúcho, com esses dois ícones da arte regional, que são Paulinho Noato e Lúcia Brunelli. Fica seguindo aqui a gente nas redes sociais, porque cortes incríveis dessa conversa para te conhecer um pouco mais dessa essência, dessa alma que só o aldeano tem, que a gente é fã aqui na TV do Gaúcho. Eu queria te perguntar, Paulinho, esse ano vocês vieram para o Sarau, foram chamados entre os 5 primeiros. Lindo. Aí vocês vieram para Inter, foram campeões da Inter Regional do Norte com o grupo adulto. E é a melhor média, o ranking top 1 de todas as interregionais. Isso, naturalmente, de nós, meros espectadores, gera uma expectativa para saber o que vem aí para o Norte deste ano. Deus me livre, não é para soltar spoiler. Eu já vou pensou? começar essa resposta e a Lúcia vai terminar. Pode continuar. Vai começar assim, não comentamos. Eu tô muito feliz, eu tô comemorando. Eu tô muito feliz. Mas assim, para falar desse trabalho da Adulto desse ano, a Lúcia tá lá todos os ensaios da Lúcia, o Eider, o pessoal que ensaia também, né? O Caco, a Paty, entre outros, né? São vários. É uma grande equipe, graças a Deus, né? Mas eu só posso dizer que eu tô muito feliz, né? A Lúcia vai responder agora a tua pergunta. Não, eu posso dizer uma frase do Paulinho. Temos, né? Tudo está para fazer, né, Paulinho? Ser feito. Tudo está para ser feito. Ele sempre diz isso, né? Então, assim, expectativas, todos temos, nós, vocês, temos expectativas, mas o que importa é assim, ó, a gente trabalha muito, tá? Mas também não é um privilégio nosso, porque a maioria dos CTGs trabalha muito, né? Sim. Mas nós trabalhamos muito, detalhadamente, com tudo que a gente pode, nós estamos sempre fazendo, estamos sempre nos dedicando. Então, nós somos voluntários, né, Paulinho? Nosso trabalho, estamos há muitos anos ali e tentamos dar o nosso melhor e trazer, assim, ó, um ambiente bom, saudável, alegre para o nosso pessoal, nossa gurizada, nossos participantes, porque isso é importante, né? A gente manter um ambiente, não da disputa, da competição, da briga. Nós temos que manter um ambiente bom e saudável, porque as pessoas estão ali dentro, todos voluntariamente, todos se dedicando, todos trabalhando, ensaiando de madrugada, finais de semana. Eu sempre digo que esses jovens precisam viver a idade que eles têm. Eu, como docente, para mim é muito difícil ver que eles ficam queimando as etapas, mas não. Eu acho que eles têm que viver isso enquanto jovens, enquanto também não tem uma responsabilidade maior de famílias, filhos e tal. Mas, assim, temos que ter um ambiente bom para que isso possa ser realmente uma alegria, uma felicidade, um prazer estar ali todos juntos, né? Então, assim, o que eu te digo? Expectativa todos temos, porque a gente trabalha muito. Temos expectativa de fazer o melhor, né? O melhor que a gente possa fazer e apresentar. Né? E queremos sim e fazemos isso. Tá? Agora,
Uma expectativa quanto a resultados é uma coisa muito circunstancial, né, Renata? Porque, assim, tudo depende de quem está lá, quem está apreciando, do conhecimento das pessoas que apreciam, das pessoas que avaliam tudo isso, né? E das comissões. Então, isso é uma coisa que a gente não pode, foge da nossa alçada, né? Então, daqui a pouco, em um ano, uma determinada gestão é um pensamento X, depois o outro é um outro pensamento, as pessoas são diferentes, os olhares são diferentes, o arcabouço cultural que cada um que vai avaliar um trabalho tem, né, pesa. Claro. Porque se tu vês uma coisa e eu vejo a mesma coisa, o nosso arcabouço cultural é diferente, nós temos olhares diferentes Sim. a respeito de cada uma das coisas, né? Então, isso é predominante, né? Então, a gente pensa que isso é circunstancial. Estamos todos fazendo, sim, o nosso melhor, não só na aldeia, como todos os outros grupos, né? Se dedicando muito para levar o melhor trabalho que a gente possa para, enfim, enaltecer esse nosso festival dentro do grande cenário que nós temos no Rio Grande do Sul. E quem sabe daqui a um tempo nós possamos estar aí, não disputando, mas estar junto com os grandes festivais, os grandes eventos brasileiros, que nós temos eventos de folclore no Brasil maravilhosos, né? E nós, do Rio Grande do Sul, temos esse produto aqui e não conseguimos passar da fronteira. Quem sabe nós consigamos, porque qualidade, competência, nós temos. Eu queria esse olhar para fazer essa pergunta. Nós temos potencial para isso? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos O Enarte maravilhosos. tem esse potencial? Porque essa é a pergunta no fim das contas. O Enarte é feito por grupos, por artistas. Né, por artistas, por músicos. O Enarte é feito por grandes equipes, né? Declamadores, enfim, né? Nós temos esse potencial, pessoas maravilhosas, jovens, talentos, artistas maravilhosos, tá? Nós temos para dar e vender para o Brasil, né? Só que nós precisamos achar esse formato e conseguir levar isso, né? E inclusive, sermos aceitos, ou melhor, vistos, porque eu te digo que eu já ando por lá, sim, os gaúchos são muito valorizados, mas em determinados espaços, principalmente midiáticos, é a TV e as TVs que mandam no país aí, não, aquelas coisas de gaúcho a gente não quer. Porque talvez não tenham tido oportunidade de ver o potencial que nós temos aqui. Tem aqui, né? E nós, quem sabe, a gente consiga mostrar algum dia. Eu penso isso, eu não penso só em mim, em nós, só no nosso CTG. Claro que nós queremos que o nosso CTG sempre se destaque, né? Porque a gente trabalha para isso. Mas, enquanto pensamento comum, a gente quer que todos possam ter essa possibilidade. Nós, enquanto gaúchos, o Festival do Rio Grande do Sul, nós queremos ter essa possibilidade de brilhar, assim como o Boi de Parintins, assim como, né, todos esses eventos aí que a gente tem a nível nacional. Já não falo de um carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo, no Samba, né? Não é esse grande espetáculo, não temos também essa né? Essa veia tão comercial, assim. Claro, são coisas diferentes, né? Estamos falando de coisas diferentes. Mas, enfim, que a gente possa estar levando como um grande festival, como uma grande potência artística que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Como um produto turístico também, né? Que as pessoas, além do nosso público habitual, outras possam e se interessem em ver, né? E, por exemplo, eu acho que tem uma reflexão que a gente precisa fazer também. Nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos nos nossos eventos, nós valorizamos, né? Um exemplo, claro que eu vou para o Aldeia, nós participamos de todos os Enartes, Fegartes, nós participamos de todos. Isso é valorizar, né? Agora, às vezes a gente vê que as pessoas nos fóruns inapropriados, né? Criticam as nossas coisas, criticam os nossos eventos, criticam, né? Eu acho que a gente precisa acreditar nisso, né? Que temos potencial, né? Então, vamos começar por casa, né? Vamos começar pela casa da gente, acreditar que a gente tem potencial. Não, porque senão fica meio antropofágico, né? A gente acaba se boicotando
né, aqui mesmo e a nós mesmos. Então, isso não vai para frente. Eu vejo que a reflexão é essa. A gente talvez queira acreditar, ou acredite, ou veja o potencial, mas ao invés da gente trabalhar para ampliar isso, a nossa crítica, ela acaba virando lamentações que não permitem que a gente enxergue talvez as melhorias. Claro que agora o MTG vai ser a cada 2 anos uma diretoria, então se espera uma continuidade de trabalho que isso possa vir a beneficiar, inclusive, as competições, né? Eu acho que isso é um ponto positivo já. Para nós, estou esperando, pelo menos. Sim, por exemplo, nós temos ido em festivais aqui, por exemplo, na Nova Petrópolis, né? O FEFOL em São Paulo, né? Que tem uma arena maravilhosa, uma arena só para o folclore brasileiro, né? E a gente vê, nós presenciamos, assistimos grupos de outros estados fazendo o folclore gaúcho, né? Então, quando não é olha o quanto que esses grupos valorizam, eles levam para festival as nossas manifestações, né? Sim. E às vezes a gente mesmo, a Lúcia usou uma palavra agora, a gente mesmo se boicota, né? E os outros apresentam, né, o que a gente tem de bom. E às vezes quando a gente olha assim, os pernambucanos, os não sei da onde, critica, mas eles estão orgulhosos, eles estão acreditando naquilo que eles estão fazendo, né? A gente também precisa fazer isso. Eles estão se apoderando daquela identidade artística, talvez, em um determinado momento, para... Mostrando uma variedade, né, de outros folclores e se vê em várias manifestações, né? Tão bonito, né? Uhum. Não, tem que nos levar. Eu fui à Olímpia de novo esse ano, mas fui só como palestrante, né? Palestrante da IOV. Eu tenho feito tenho desenvolvido um trabalho de pesquisa e faço palestras sobre isso, sobre arte, identidade, tradição, espetacularização, essas questões que me interessam bastante, porque dentro dos grupos brasileiros, a gente está vendo um movimento bem complicado, assim, né? As pessoas misturam tudo, fazem coisas que estão, digamos que corrompendo um pouco a identidade dos seus estados, né, do seu folclore. Então a gente vem trabalhando em cima disso, né? E eu vi assim no FEFOL esse ano grupos levando danças gaúchas copiadas do Aldeia dos Anjos, né? coreografias minhas do Aldeia dos Anjos e coisa. Aí os grupos vão lá, o grupo paulista, a gente vai lá fazer e copiam da gente e vão lá e apresentam no festival. Claro que sempre tem um grupo gaúcho que vai, né? Em geral, eles sempre levam alguém. Mas assim, os grupos de lá fazem dança gaúcha. Né? Eu fui no Festival do Cariri o ano passado, era FIFAC, né? Um festival internacional, inclusive, né? Do Sertão do Cariri. Muitos grupos internacionais, grupos brasileiros, tinham fazendo folclore gaúcho e coreografias minhas do meu grupo de Nova Bailado Gaúcho, grupo de danças brasileiras. Então a gente vê assim, hoje a internet facilita e permite tudo. Esse recorte e cola ali é uma coisa impressionante. Né? Eu digo para todos aqui no Rio Grande do Sul, quando eu faço palestra, trabalho para grupos, eu digo, gente, não precisamos copiar de ninguém, não precisamos fazer recorte e cola, vocês podem criar. Né? O nosso trabalho tem uma identidade, nós podemos criar isso, né? E levar. Né? E as pessoas vêm aqui, copiam. Claro, cada Enarte é transmitido para o Brasil inteiro. Então, né? E aí as pessoas vão lá, gostei muito. A gente já viu muitas, né, Paulinho? Muitas músicas que são compostas para o Aldeia. É por isso que eu digo que são compostas por nós e para nós, músicas usadas em coreografias em todo o Brasil. Claro. Copiam a coreografia, a música e tal. Né? Então, assim, nós gaúchos temos que realmente fortalecer e valorizar mais esse nosso trabalho, né? Sim, o trabalho artístico, né? Que, como disse o Diego Miller aqui na outra entrevista, ele disse, e a arte tem assinatura. Tem assinatura, é óbvio, né? É, isso aí. Paulinho, 70 anos de Aldeia, que completa agora, em janeiro. Já fizeram tudo isso, tem essa história incrível, muitas atividades para comemorar. Como é que tu enxerga a projeção de futuro do Aldeia? O Aldeia dos Anjos, ele tem a base está vindo forte, entendeu? A base, a escolinha, a mirim, a juvenil, a adulta tem um trabalho, né, que a gente acabou de comentar, nós temos a nossa veterana,
né? Que a gente não falou, mas estamos com um projeto lindo aí para esse ano da veterana. Estamos com um projeto. Para o Fest Xiru, né? Esse ano a gente vai. E então eu vejo assim, ó, isso passando várias gerações, e graças a Deus o Aldeia tem grupos que trazem a comunidade, sabe? Trazem a comunidade para a Aldeia dos Anjos. E a gente faz esse trabalho de divulgar na cidade. Agora a gente participou bem ativamente das apresentações na Feira do Livro, né? Então a gente leva, né, para a nossa comunidade, né? Tanto que às vezes tu tá longe, assim, e tu diz assim, eu sou de Gravataí. E as pessoas dizem, terra da Aldeia dos Anjos, né? Qual é o teu CTG? Quando tu fala alguma coisa assim, é o Aldeia dos Anjos. De Gravataí, né? Então a gente tem, é isso que a gente tem que manter, trabalhar, né? E integrar essa comunidade, integrar as nossas manifestações mesmo, né? A gente tem tanta coisa para trabalhar, para pesquisar, para desenvolver, tanta música linda nesse cancioneiro gaúcho, né? Tantas danças, né? O CTG Gomes Jardim teve lá no CTG domingo passado, levou danças maravilhosas, assim, que a gente... algumas eu até já dancei, Faca Maruja e outras, né? Então é uma cultura muito rica que a gente tem que valorizar, e lá no Aldeia a gente vai seguir, né? Nesse intuito, né? De levar e passando de geração em geração, que graças a Deus a gente tem uma base maravilhosa, né? Amém, né? Graças a Deus. Lúcia, se tu tivesse, eu vou tentar ainda, se tu tivesse que recuperar um trabalho da história desses 32 anos de Aldeia que tu tem. Um só. Difícil. Muito difícil, porque cada momento, é um período. A gente faz trabalhos para homenagear, de repente, algumas coisas, alguns acontecimentos importantes. Nós já fizemos homenagem para a escravidão, nós fizemos várias. Então, cada momento a gente vem buscando trabalhar, evidenciar algum período que mereça realmente, sabe? Que a gente explore, que a gente mostre, dá luz para esse tema, né, através do nosso trabalho artístico. Então, eu gosto de muitos, gosto menos de alguns, gosto mais de outros, mas gosto de muitos, né? A gente tem, esse fim de semana agora, algumas alunas a gente está trabalhando também com uma equipe um pouco maior. Temos o Eider, nosso instrutor, mas nós chamamos alguns mais antigos também, que estão trabalhando com as referências ali, e eles iam dizendo que estavam assistindo coreografias antigas, né, de várias épocas, com temáticas diferentes. Cada ano a gente faz uma temática diferente, né? E essas temáticas são olhares diversos, são possibilidades diversas, né? Então, às vezes, a gente tem algumas preferências, eu tenho algumas, mas no plural, né? No singular é um pouco difícil, porque são 30 anos de trabalho lá. 30 anos. E os próximos 30, Lúcia? Eu nem quero pensar. Não quero pensar nem no próximo ano. Um de cada vez? Eu quero terminar esse, porque, olha, tá pesado o negócio. Mas porque eu trabalho em outras áreas, né? Trabalho em outras coisas artísticas e culturais aí também. Então, o ano tá pesado, quero terminar esse. E aí a gente pensa depois. Vamos fazer outro planejamento. Fiquei muito feliz em saber dessa tua devoção ao folclore. Essa parte didática, já sabendo que tu é uma docente, é muito importante, assim, espero ter outras oportunidades de te ouvir falando mais tecnicamente desse teu conhecimento. Obrigada por ter estado aqui conosco na TV do Gaúcho. Foi um prazer. Paulinho, muito obrigada e agradecer aos 70 anos de contribuição do Aldeia para o nosso tradicionalismo gaúcho, agradecer a vocês e a ti, esse ícone aldeiano, por trazer essa simpatia toda e esse... Eu falei antes, a gente idolatra o Aldeia, mas não é só uma questão de idolatrar, é uma questão de adorar mesmo pelas pessoas e pelo trabalho que desenvolve. Então, parabéns e muito obrigada.
por estar aqui. Muito obrigado. Nós temos amor pelo que nós fazemos. Isso eu acho que é o mais importante. Isso é o que a gente importa. não trabalha, nós dois, né, por dinheiro. A gente trabalha por amor e eu acho que isso é um componente muito importante em qualquer relação. Mesmo numa relação financeira. Essa relação de amor, de afeto, né, e de acreditar nas coisas, eu acho que é o mais importante. Amém. Que assim seja. Pelos Sim. próximos 70, né? Aqui no canal da TV do Gaúcho, tu encontra apresentações lindíssimas e participações incríveis do CTG Aldeia dos Anjos, no principal rodeio artístico do nosso estado, que é o Sarau de Arte Gaúcha, que tu já sabe, a TV do Gaúcho é a emissora oficial. Então corre lá para te recordar e se arrepiar, que nem a gente se arrepia quando eles entram no tablado. Vale muito a pena, continue acompanhando o trabalho do nosso podcast e também dos nossos convidados e a gente se vê na próxima semana.